Deus por podermos estar aqui mais uma vez. Gracias a Dios porque podemos estar aquí una vez más E que o Senhor nos ajude e que Ele fale aos nossos corações y que el Señor nos ayude y hable a nuestros corazones e que recebamos a Sua palavra para nossa satisfação, alegria e cumprimento da Sua vontade. y que recibamos su palabra para nuestra satisfacción, alegría y el cumplimiento de su voluntad. Amém. Muito alegre de estar aqui. Muy contenta de estar aquí. Graças a Deus, sim, por esse retiro. Gracias a Dios por este retiro. Estivemos juntos com os irmãos há 2 meses atrás Estuvimos juntos con los hermanos hace 2 meses atrás para o treinamento de jovens. para el entrenamiento de jóvenes. Embora tenhamos sido muito bem hospedados por Marco e Manuela, Y aunque fuimos muy bien hospedados por Marco y Manuela, ainda assim sentimos saudades do nosso querido irmão Rodrigo aún e así, sua esposa. aún así echamos de menos a nuestro querido hermano Rodrigo y a su esposa. E graças ao Senhor podemos estar juntos, servindo a Ele de novo. Y gracias a Dios podemos estar juntos sirviendo al Señor de nuevo. Antes de lermos os primeiros textos para essa noite, Antes de que leamos los primeros textos esta noche, queria compartilhar algo do meu encargo para esses 4 tempos que teremos juntos. quería compartir algo de mi encargo para los 4 temas que compartiremos juntos. Nós vamos buscar entender algo na Palavra de Deus Vamos a intentar entender algo en la palabra de Dios a respeito do caminho da plenitude de Deus. respecto del camino de la plenitud de Dios. Nosso chamamento, feito pelo Senhor, Nuestro llamamiento hecho por el Señor é um imenso chamamento. es un llamamiento inmenso. Nosso problema diante desse chamamento Y nuestro problema ante este llamamiento é que nós desejamos pouco es que nosotros deseamos poco diante de quanto o Senhor nos tem dado. respecto a todo lo que el Señor nos ha dado. Então, há várias passagens nas Escrituras Entonces hay varios pasajes en la Escritura que nos ajudam a entender esse caminho para a plenitude de Deus. que nos ayudan a entender este camino hacia la plenitud de Dios. Então confiamos no Senhor que Ele nos dará a sua direção para trilharmos um pouco desse caminho. Entonces confiamos en que el Señor nos dará su dirección para caminar un poco este camino. Vamos ao livro de Efésios, Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 3, capítulo 3, e vamos ler essa oração de Paulo. y vamos a leer esta oración de Pablo. Inicialmente, apenas o final dessa oração, Inicialmente, solo el final de esta oración, versos 18 e 19. versículos 18 y 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, ou a fim de poderdes compreender com todos os santos, verso 18, Versículo 18. qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. e notemos aqui o verso 19, Y notemos aquí el versículo 19. e conhecer o amor de Cristo Y conocer el amor de Cristo que excede todo entendimento, que excede a todo conocimiento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a Gênesis capítulo 13. Vamos a ir a Génesis capítulo 13. 13. Depois que Abraão se separa de Ló, Después que Abraham se separa de Lot, Gênesis 13, verso 14, Génesis 13, versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Notemos essa frase no verso 14, ergue os olhos. Notemos esta frase en el versículo 14, levanta tus ojos. O verso 15, Versículo 15, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Essa terra que vês,
esta tierra que ves. Verso 17. Versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Levántate, versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Então vimos aqui duas coisas importantes. Entonces, tenemos aquí dos cosas importantes. Primeiro, ergue os teus olhos e vê. Primero, alza ahora tus ojos y mira. E segundo, verso 17, levanta-te e percorre essa terra. Y segundo, versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. Um verso mais em Josué, capítulo 24. Un versículo más en Josué, capítulo 24. Aqui há um comentário a respeito de Abraão. Aquí hay un comentario con respecto a Abraham. Josué 24, verso 1. Josué 24, versículo 1. Versículo 2. Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. E notemos com atenção o verso 3. Y notemos con atención el versículo 3. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y en la versión en portugués, y lo hice recorrer toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. Eu o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Yo lo hice recorrer toda la tierra de Canaán. Então, inicialmente, vamos compreender uma coisa importante aqui. Entonces, para comenzar, vamos a entender una cosa importante aquí. Canaã não é apenas um tipo de Cristo. Canaán no es solamente un tipo de Cristo. Canaã é um tipo da plenitude de Cristo. Canaán es un tipo de la plenitud de Cristo. Por que é importante que saibamos isso? ¿Por qué es importante saber esto? Quando o povo passava pelo deserto, Cuando el pueblo pasó por el desierto, há muitos tipos de Cristo ali. había allí muchos tipos de Cristo. Lá no Egito mesmo, Allá en Egipto o mismo, sangue do cordeiro passado nas portas, la sangre del cordero pintada en las puertas, tipo do sangue de Cristo. un tipo de la sangre de Cristo. A carne do cordeiro que foi comida no interior da casa, La carne del cordero que fue comida al interior de la casa, também é uma figura de Cristo, nosso cordeiro pascal. también es una figura de Cristo, nuestro cordero pascual. A água na rocha, El agua de la roca também é um tipo de Cristo. también es un tipo de Cristo. Ele é quem flui em rios de água viva. De él fluyen ríos de agua viva. O maná que comeram no deserto. El maná que comieron en el desierto. Nosso Senhor diz que Ele é o verdadeiro pão do céu. Nuestro Señor dijo que Él es el verdadero pan del cielo. Mas todos esses tipos Pero todos estos tipos foram como que transitórios. fueron transitorios. A nuvem, La nube, a coluna de fogo, la columna de fuego, tipos do deserto. tipos del desierto. Quando eles atravessaram o Jordão Cuando ellos atravesaron el Jordán e entraram na terra de Canaã, y entraron en la tierra de Canaán, agora esses tipos ficaram para trás. ahora todos esos tipos quedaron atrás. Na ocasião oportuna aqui, En una ocasión oportuna aquí, nós iremos ler Josué capítulos 3 a 5. vamos a ver Josué capítulos 3 al 5. Alguns versículos desses 3 capítulos. Algunos versículos de estos 3 capítulos. E nós vamos ver que no final do capítulo 5 de Josué, Y vamos a ver que al final del capítulo 5 de Josué, quando eles entram na terra de Canaã, cuando ellos entran en la tierra de Canaán, porque Canaã tipificava a plenitude de Cristo. porque Canaán tipificaba la plenitud de Cristo. Então, quando eles entram na terra, Entonces cuando ellos entran en la tierra, cessou o maná. el maná cesó. E eles comeram das novidades da terra de Canaã. Y ellos comieron los primeros frutos de la tierra de Canaán. Porque, embora o maná fosse um tipo maravilhoso de Cristo, Porque aunque el maná fuera un tipo maravilloso de Cristo, eles teriam que olhar para cima, ellos tenían que mirar hacia arriba, comeram o maná,
comiera el maná, o pão que comiam viria do céu. el pan que comerían vendría del cielo. Deus os levou ao deserto para aprender a esperar nele, Dios los llevó al desierto para que aprendieran a esperar en Él, confiar nele confiar en Él e depender dele. y depender de Él. Esperar, Esperar, confiar confiar e depender. y depender. Esse é o propósito do deserto. Ese es el propósito del desierto. Toda aquela primeira geração falhou. Toda esa primera generación fracasó. Não esperaram, No esperaron, não confiaram, no confiaron não dependeram. y no dependieron. O maná que caía do céu, El maná que caía del cielo, Deuteronômio capítulo 8 diz, de Deuteronomio capítulo 8 dice, que era para que o povo aprendesse era para que el pueblo que aprendiera não só de pão vive o homem, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de tudo que procede de Deus. pero que de todo lo que procede de Dios. Por isso nosso Senhor disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por eso el Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Uma figura tão maravilhosa de Cristo. Una figura tan maravillosa de Cristo. Então, quando eles entram em Canaã, Entonces, cuando ellos entran en Canaán, essas lições deveriam ter sido aprendidas, esas lecciones deberían haber sido aprendidas, mas não foram aprendidas. pero no fueron aprendidas. Então, toda aquela geração primeira morreu no deserto. Entonces, toda esa primera generación murió en el desierto. E houve um Deuteronômio, Y hubo un a Deuteronomio, repetição da palavra para a segunda geração. la repetición de la palabra para la segunda generación. Então, eles puderam, de alguma maneira, misturar a palavra com fé Entonces, de alguna manera, ellos pudieron mezclar la palabra con fe e entraram na terra de Canaã. y entraron en la tierra de Canaán. Então, essa passagem de entrada na terra de Canaã Entonces, este pasaje de entrada en la tierra de Canaán está em Josué 3, 4 e 5. está en Josué 3, 4 y 5. Não será nosso texto para essa sessão. No va a ser nuestro texto para esta sesión. Sabe, amanhã cedo entraremos nisso. Mañana temprano vamos a entrar en ello. Hoje vamos procurar ver, através dos textos que lemos, Hoy vamos a intentar ver a través de los versos, de los textos que leímos, algo da diferença entre ver a terra e conquistar a terra. un poco la diferencia entre ver la tierra y conquistar la tierra. Então vamos lembrar de novo de Gênesis 13. Entonces vamos a recordar nuevamente Génesis 3. Qual é o chamado do Senhor para nós que pertencemos a Ele? ¿Cuál es el llamado del Señor a nosotros que le pertenecemos? Quando compartilhamos com os jovens, no primeiro treinamento que tivemos, Cuando compartimos con los jóvenes en el primer entrenamiento que tuvimos, nós dissemos que Deus visitou Abraão 11 vezes. dijimos que Dios visitó a Abraham 11 veces, Desde Ur até Moriá. desde Ur hasta Moriah. São 11 visitações. Son 11 visitaciones, Um maravilhoso estudo. un estudio maravilloso, Para que vejamos que a cada passo que Deus dava com Abraão, para que veamos que en cada paso que Dios daba con Abraham, Ele estava abrindo caminho dentro de Abraão. Él estaba abriendo un camino dentro de Abraham E despojando Abraão daquelas coisas negativas y despojando a Abraham de las cosas negativas e introduzindo Abraão nessa intimidade com Deus, e introduciendo a Abraham en una intimidad con Dios com o propósito de representatividade. con el propósito de representatividad. Guarde esse assunto aqui também. Guarda este asunto también. Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Dios nos llamó a la comunión de su Hijo Jesucristo. 1 Coríntios 1, 9. Primera de Corintios 1:9. Esse Deus que é fiel, Ese Dios que es nos fiel chamou para a comunhão do seu Filho. nos llamó a la comunión con su Hijo. Intimidade. Intimidad. No que concerne a nós, En lo que concierne a nosotros, esse é o propósito de Deus. este es el propósito de Dios. Comunhão com Deus não é meio. La comunión con Dios no es un medio. Comunhão com Deus é fim. La comunión con Dios es un fin. Ele nos chamou para a comunhão. Y Él nos llamó a la comunión. Quanto a nós, esse é fim. Respecto a nosotros, ese fin. Mas na medida que experimentamos a comunhão, Pero a medida que experimentamos la comunión, Deus vai obtendo algo em nós. Dios va obteniendo algo en nosotros. Como a Bíblia chama isso? ¿Cómo llama la Biblia esto? Até que Cristo seja formado em nós. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. À medida que a nossa intimidade de comunhão com o Senhor aumenta, A medida que la intimidad de nuestra comunión con el Señor aumenta, nós somos realizados na comunhão. nosotros nos realizamos en la comunión. Para nós é o fim, Para nosotros es un fin, mas Deus obtém algo mais nesta comunhão. pero Dios obtiene algo más en esta comunión. Então, quanto a nós, intimidade, Respecto a nosotros es intimidad, comunhão. comunión. Quanto a Deus, Respecto a Dios, representatividade.
representatividad. Então Abraão saiu de Ur dos Caldeus Entonces Abraham salió de Ur de los Caldeos e Deus foi visitando Abraão. y Dios fue visitando a Abraham, E a 11ª visita, y en la 11ª visita Moriá. fue Moria. O que aconteceu em Moriá? ¿Qué aconteció en Moria? Na verdade, dupla representatividade. La verdad, hubo ahí una doble representación. Em primeiro lugar, Abraão representa Deus Pai entregando seu filho. En primer lugar, Abraham representa a Dios Padre entregando a su Hijo. Oferece-me o teu filho, teu único filho, a quem amas. Ofréceme a tu Hijo, tu único, a quien ames. Deus o Pai, oferecendo o seu filho, Dios va a ofrecer su Hijo, o filho do seu amor. el Hijo de su amor. Abraão era um idólatra. Abraham era un idólatra Na terra das trevas, en la tierra de las tinieblas, Ur dos Caldeus. Ur de los Caldeos. Segundo a história, havia algo em torno de 5.000 ídolos diferentes em Ur. De acuerdo a la historia, habían alrededor de 5.000 ídolos diferentes en Ur. E lá estava Abraão imerso em trevas. Y allá estaba Abraham, inmerso en las trevas, E en las tinieblas. Deus fez ali a primeira visita. Y Dios hizo allí su primera visita. O Deus da glória apareceu a Abraão. El Dios de la gloria apareció a Abraham. Então Abraão começa a sua jornada com Deus. Entonces Abraham comenzó su jornada con Dios. Cada visitação de Deus a Abraão Cada visitación de Dios a Abraham prepara o caminho para a próxima visitação. prepara el camino para la próxima visitación. Você vê que há um princípio maravilhoso aqui. Usted puede ver que hay un principio maravilloso aquí. Por que Deus nos visita? ¿Por qué Dios nos visita? Porque Ele nos visita como indivíduos e como assembleia. ¿Por qué Él nos visita tanto como individuos como asamblea? Qual o propósito da visitação de Deus? ¿Cuál es el propósito de la visitación de Dios? Abrir espaço em nós e entre nós Abrir espacio en nosotros y entre nosotros para outras visitações. para otras visitaciones. À medida que Ele nos visita mais uma vez, A medida que Él nos visita una vez más e outra vez mais, y otra vez más, transformados de glória em glória, somos transformados de gloria en gloria, na sua própria imagem. en su misma imagen. Então, o que Deus vai obtendo? Entonces, ¿qué es lo que Dios está obteniendo? Representatividade. Representatividad. Então, quando nós olhamos Abraão em Moriá, Entonces, cuando miramos a Abraham en Moriah, ali ele está representando Deus Pai enviando seu filho. ahí está representando a Dios Padre enviando a su Hijo. E quando vamos a Gênesis 24, Cuando vamos a Génesis 24, ali Abraão está representando Deus Pai enviando o Espírito de seu filho. ahí Abraham está representando a Dios Padre enviando a su Espíritu y a su Hijo. Eliezer é uma figura do Espírito Santo. Eliezer es una figura del Espíritu Santo. Isaac é uma figura de Cristo. E Isaac es una figura de Cristo. Abraão é uma figura de Deus Pai. Y Abraham una figura de Dios Padre. Gálatas 4 diz: Gálatas 4 dice, Deus enviou o seu filho Dios envió a su Hijo para resgatar-nos para rescatarnos e enviou o Espírito do seu filho y envió al Espíritu de su Hijo para adotar-nos. para adoptarnos. Duplo envio. Un doble envío, Um envio para redenção un envío para redención e outro envio para adoção. y otro envío para adopción. Então, Abraão foi transformado de tal maneira Entonces Abraham fue transformado de tal manera que ele pôde exercer representatividade. que él pudo ejercer la representatividad. E quanto a nós? Y respecto a nosotros, E quanto às assembleias do Senhor? y respecto a las iglesias del Señor, Para que Deus nos dá a sua comunhão? ¿para qué nos da Dios su comunión? A intimidade do Senhor é para os que o temem. La intimidad del Señor es para con los que le temen. Salmo 25. El Salmo 25. A eles ele dará a conhecer a sua aliança. Y a ellos dará a conocer su pacto. Mas qual é o propósito de Deus? ¿Cuál es el propósito de Dios? Representatividade. La representatividad. Que haja um povo na terra Que haya un pueblo en la que tierra possa expressar o que Deus mesmo é. que pueda expresar lo que Dios mismo es. Então por isso ele chamou Abraão. Y por eso es que él llamó a Abraham. Quando nós chegamos a essa visitação do capítulo 13 que lemos, Y cuando llegamos a esta visitación que leímos en el capítulo 13, dois focos importantes hay dos focos de atención importantes que têm uma implicação espiritual para nós. que tienen una implicación espiritual para nosotros. Primeiro, levanta os teus olhos e vê. Primero, alza tus ojos y mira. Nenhum passo com Deus nós daríamos Nosotros no podríamos dar ni siquiera un paso con Dios se nós não tivéssemos nossos olhos abertos. si no tenemos nuestros ojos abiertos. Visão espiritual.
visión espiritual. Visão espiritual, já dizia o irmão Sparks, Ya decía el hermano Sparks que la visión espiritual não é tudo, no es todo, mas é sempre o começo e a base de tudo. pero es siempre el comienzo y la base de todo. Nós tivemos o privilégio de cooperar e participar com os irmãos Nosotros tuvimos el privilegio de participar y cooperar con los hermanos naquela conferência nacional, alguns anos atrás, aqui no Chile, en aquella conferencia internacional que se hizo hace unos años atrás aquí en Chile. e o tema foi Revendo o Assunto da Visão Celestial. El tema fue revisando el asunto de la visión celestial. Quão importante é esse tema da visão celestial? ¿Cuán importante es este tema de la visión celestial? Nossa oração sempre tem que ser: Nuestra oración siempre tiene que ser: abre mais os meus olhos, Senhor, abre más mis ojos, Señor, para que vejamos bem o eterno propósito de Deus em Cristo. para que veamos bien el propósito eterno de Dios en Que Cristo. Cristo tenha primazia em todas as coisas. Que Cristo tenga la primacía en todas las E cosas. que a igreja, que é o seu corpo, Y que la iglesia, que es su cuerpo, possa representá-lo assim como ele é. pueda representarlo tal como Él es. Então, levanta os teus olhos e vê esta terra. Entonces, alza tus ojos y mira esta tierra. Que terra era essa? ¿Qué tierra era esta? Canaã. Canaán. Canaã é uma figura das riquezas insondáveis de Cristo. Canaán es una figura de las riquezas inescrutables de Cristo. A plenitude de Cristo. La plenitud de Cristo. Então, nunca esqueça isso. Entonces, nunca se olvide de eso. Mas Deus não apenas disse a Abraão: levanta os teus olhos. Pero Dios no solo le dijo a Abraham: levanta tus ojos. Ele disse: percorre esta terra. Él le dijo: recorre esta tierra. Então, nós temos duas coisas aqui: Entonces tenemos dos cosas aquí: visão espiritual, la visión espiritual, claro, na linguagem do Novo Testamento, claro, en el lenguaje del Nuevo Testamento, e percorre esta terra. y recorre esta tierra. O que significa percorre essa terra? ¿Qué significa recorre esta tierra? Em cada lugar onde por cada caminho em que Abraão andasse, Por cada camino que Abraham anduviera, um pouco mais das riquezas de Canaã ele experimentaria. un poco más de las riquezas, experimentaría un poco más de las riquezas de Canaán. Agora, quando vamos a Josué, Ahora, cuando vamos a Josué, nós temos um terceiro passo. tenemos un tercer paso. Levanta os teus olhos, é primeiro. Alza tus ojos, es el primero. Percorre essa terra, é segundo. Recorre esta tierra, es el segundo. Isso para Abraão. Esto para Abraham. Agora, quando o povo entra em Canaã, Ahora, cuando el pueblo entre en Canaán, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Agora, a implicação é corporativa. Ahora, esto tiene una implicación corporativa. Não é mais questão de Abraão apenas. No se trata más de Abraham solamente. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Todo lugar que pisare la planta de vuestro E pie. se você já leu Josué com cuidado, Y si usted ya leyó Josué con cuidado, você vai ver que essa questão das plantas dos pés aparece diversas vezes nesse livro. usted va a ver que este asunto de la planta de los pies aparece varias veces en el libro. Inclusive nos 3 capítulos que já citamos aqui. Incluso en los 3 capítulos que ya citamos aquí, E que vamos buscar estudá-los amanhã. y que mañana vamos a intentar estudiar. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão, Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, então as águas do Jordão se abriram. entonces las aguas del Jordán se abrieron. Primeiro passo para dentro da terra, El primer paso para entrar en la tierra, as plantas dos pés dos sacerdotes las plantas de los pies de los sacerdotes, tocaram as águas do Jordão. tocaron las aguas del Jordán, Então elas se abriram. y entonces se abrieron. É uma tipologia maravilhosa. Es una tipología maravillosa. Há muito no Novo Testamento para nos ajudar a entendê-la. Hay mucho del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender, E amanhã vamos buscar ver un pouco disso. y mañana vamos a tratar de ver un poco de eso. Então guarde em seu coração. Entonces guárdelo en su corazón. Levanta os teus olhos e vê. Alza tus ojos y mira. Paulo, quando ora pelos Efésios, ele diz assim: Cuando Pablo ora por los Efesios, él dice así: que Deus lhes conceda espírito de sabedoria e revelação, que Dios les conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para saberdes qual é a esperança do seu chamado. para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Ah, meus queridos irmãos, Mis queridos hermanos, nós podemos viver uma vida cristã tão enfadonha, Podemos. monótona, podemos vivir una vida cristiana tan monótona, tan aburrida, enquanto o nosso chamamento é tão sublime. mientras que nuestro llamamiento es tan sublime. Como Paulo conhecia tão bem esse chamamento, ¿Cómo es que Pablo conocía tan bien este llamamiento? ele dizia que rogava a Deus o Pai Él decía que rogaba a Dios el Padre que abrisse os olhos do entendimento que abriese los ojos del entendimiento da Assembleia de Éfeso.
de la iglesia en Éfeso. Iluminados sejam os olhos do vosso coração, Que los ojos de vuestro corazón sean alumbrados, para saber para que sepáis qual é a esperança do seu chamamento. cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Quanta carga havia no coração de Paulo. Cuánta carga había en el corazón de Ele Pablo. não poderia se contentar com pouco. Y él no se podía contentar con poco. Servo do Senhor do século passado. Un siervo del Señor del siglo pasado. Escute o que ele diz. Escucho lo que dijo. Se nós pudéssemos ver a glória de Deus de um modo profundo, Si pudiésemos mirar o ver la gloria de Dios de una manera profunda, nós não conseguiríamos mais viver a vida nessa terra. no podríamos vivir más la vida en esta tierra. Porque o nosso coração não conseguiria se contentar Porque nuestro corazón no podría contentarse, senão com a posse daquilo que vimos. sino con la posesión de aquello que vimos. Então, de certa maneira, Entonces, de cierta manera, até as coisas mais lícitas, hasta las cosas más lícitas, a vida em família, la vida de familia, casamento, el matrimonio, relacionamento com os filhos, la relación con los a hijos, própria vida da igreja, la misma vida de iglesia, essas coisas são tão preciosas. esas cosas son tan preciosas. Mas se de alguma maneira pudéssemos ter um fulgor da glória de Deus, Pero si de alguna manera pudiésemos tener un vislumbre de la gloria de Dios, até para estas coisas, incluso estas cosas, nós seríamos, até para estas coisas, hasta para estas cosas, nós seríamos aniquilados. nosotros seríamos aniquilados. Esse é o poder da glória de Deus. Este es el poder de la gloria de Dios. Então, como o Senhor trata conosco? Entonces, ¿cómo trata el Señor con nosotros? Passo a passo. Paso a paso. Ele vai abrindo nossos olhos Él va abriendo nuestros e ojos abrindo nosso apetite y espiritual, abriendo nuestro apetito espiritual dando-nos mais desejo por Cristo. y dándonos más deseos por Cristo. E vamos caminhando com Cristo, Y vamos caminando con Cristo de glória em glória. de gloria en gloria. Então, levanta teus olhos e vê. Entonces, alza tus ojos y mira. Nós precisamos ser uma geração que deseja mais. Necesitamos ser una generación que desea más. Nós costumamos ser tão melindrosos e sensíveis. Acostumbramos a ser tan sensibles, tan susceptibles Muitas vezes tão dificultosos em nossos relacionamentos. y a veces tan difíciles en nuestras relaciones. E por quê? ¿Por qué? Porque vemos tão pouco. Porque vemos tan poco. Então nós perseguimos o que vemos de uma forma tão leve. Y entonces perseguimos lo que vemos de una manera tan débil. Abraão já estava na terra. Abraham ya estaba en la tierra Nós também já estamos em y Cristo. nosotros ya estamos en Cristo. Mas enquanto Ló estava junto com Abraão, Pero mientras Lot estuviera junto con Abraham, havia um véu na face de Abraão. había un velo en el rostro de Abraham. Ló significa véu. Lot significa velo. Então, depois que Ló se separou de Abraão, Entonces después que Lot se separó de Abraham, então Deus pôde dizer: entonces Dios pudo decir: levanta os teus olhos. alza tus ojos. Ló tipifica o peso e a força das relações naturais. Y Lot representa el peso y la fuerza de las relaciones naturales. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de El mim. que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Esse era Ló para Abraão. Eso era Lot para Abraham. Mas quando Ló se separou dele, Pero cuando Lot se separó de él, então levanta os teus olhos e vê. entonces alza tus ojos y mira. Mas mais do que isso, Pero incluso más que eso, percorre esta terra. recorre esta No tierra seu comprimento, na sua largura. en su anchura, en su longitud. O que nós lemos em Efésios 3,18? ¿Qué leemos en Efesios 3:18? Para que possais compreender, Para que podáis comprender, junto com todos os santos, junto con todos los santos, qual é o comprimento e a altura e a profundidade. cuál es la longitud, la altura, la profundidad. Você vê as mesmas palavras. Usted ve las mismas palabras. Percorre essa terra na sua largura e no seu comprimento. Recorre esta tierra en su anchura y su longitud. Isso Deus disse a Abraão: Esto le dijo Dios a Abraham: eu te darei. yo te daré. E para a igreja do Novo Y Testamento, a la iglesia del Nuevo Testamento, para conhecermos junto com todos os santos, para conocer juntos con todos los o santos comprimento, a largura, a altura e a la profundidade. longitud, la altura, la profundidad, E y conhecer la o anchura. amor de Cristo. Y conocer el amor de Dios. Para que sejais tomados Para que seáis llenos de toda a plenitude de Deus. de toda la plenitud de Dios. Ora, irmãos, Ah, hermanos. Paulo não poderia orar de uma maneira mais elevada. Pablo no podía orar de una manera más elevada. A plenitude de Deus. La plenitud de Dios. Então, levanta teus olhos, Entonces, levanta tus ojos, percorre a terra. recorre la tierra. E o princípio do livro de Josué: Y el principio del libro de Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso.
Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Em Êxodo capítulo 15, Y en Éxodo, capítulo 15, vamos abrir também esse texto. vamos a abrir también ese texto. Quando Moisés canta aquele cântico de libertação, Cuando Moisés canta aquel cántico de liberación, ele também faz alusão a essa ocupação de Canaã. también hace alusión a esta ocupación de Canaán. Escute o que ele diz no verso 16. Escuche lo que él dice en el versículo 16. Sobre eles cai, o final do verso 15 diz El final del versículo 15 dice que esmorecem ou desfalecem todos os habitantes de Canaã. que se acobardan o desfallecen todos los moradores de Canaán. Lá estavam os cananeus, os inimigos. Allí estaban los enemigos, los O cananeos, povo de Deus ia exatamente para lá. y el pueblo de Dios estaba yendo exactamente hacia allá. Figura da plenitude de Cristo. Una figura de la plenitud de Cristo. Então, verso 16. Entonces, el versículo 16. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. E amanhã, quando estudarmos o capítulo 13 de Josué, Mañana, cuando estudiemos el capítulo 3 de Josué, você vai ver quantas vezes é repetida a palavra passe, passava e passou. usted va a ver cuántas veces se repite la palabra pasa, pasar, pasó. O povo está passando, iria passar o Jordão El pueblo estaba pasando o iba a pasar el Jordán, para dentro da herança. hacia dentro de la herencia. Então, olha o verso 17 ainda. Entonces ve el versículo 17. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. E o Senhor reinará para todos sempre. Jehová reinará eternamente y para siempre. O monte da tua herança, no verso 17, El monte de tu heredad, en el versículo 17, é o monte Moriá, es el monte Moriah, é o monte do templo. es el monte del templo. O Senhor reinará para todos sempre. El Señor reinará eternamente y para siempre. Faz referência ao monte Sião, Esto hace referencia al monte de o Sion, monte do governo, el monte de da gobierno, cidade de Davi. la ciudad de David. Então Moisés está cantando muito tempo antes de Josué Entonces Moisés está cantando mucho antes de Josué a respeito do propósito de Deus. con respecto al propósito de Dios. Por que aquele povo foi tirado do Egito? ¿Por qué aquel pueblo fue sacado de Egipto? Por que Deus nos chamou do mundo? ¿Por qué Dios nos llamó del mundo? Por que Ele nos tirou da condição em que ¿Por estávamos? qué nos sacó de la condición en que estábamos? Apenas para perdoar nossos pecados? ¿Solo para perdonar nuestros pecados? Apenas para que comêssemos Cristo como nosso maná? ¿Solo para que comiéramos a Cristo como nuestro maná? Qual é o propósito de Deus? ¿Cuál es el propósito de Dios? Tu os introduzirás. Tú los introducirás E o Senhor reinará para todos os sempre. y Jehová reinará eternamente y para siempre. Então, esses versículos, Entonces, estos versículos também lemos no início de Josué 24. también lo leemos en el comienzo de Josué 24, Josué 24, ya lo leímos, versículo 3. versículo 3. Quando realmente Abraão, então, tomado por Deus, ele percorreu toda a terra de Canaã. Cuando Abraham, tomado por Dios, realmente recorrió toda la tierra de Canaán. Deus como que deu a mão a Abraão, Es como si Dios le hubiese dado la mano a Abraham, como se conduz um filho, como se dirige o se lleva a un hijo, de Dan a Berseba. desde Dan hasta Berseba. E ele percorreu toda a terra de Canaã. Y él recorrió toda la tierra de Canaán, Mas não a conquistou. pero no la conquistó. Apenas nos dias de Josué Solo en los días de Josué é que a terra começou a ser conquistada. es que la tierra comenzó a ser conquistada. O que há de importante aqui? ¿Qué es lo importante aquí? Nós só iremos entrar na plenitude de Cristo Nosotros solo entraremos en la plenitud de Cristo corporativamente. corporativamente. Nenhum de nós pode falar sobre plenitude de Deus individualmente. Ninguno de nosotros puede hablar sobre la plenitud de Dios individualmente. Vamos
usar uma figura que talvez nos ajude a entender. Vamos a usar una figura que tal vez nos ayude a entender. Quando o menino tem 2 anos de idade, Cuando un niño tiene 2 años de edad, talvez no seu pulmão caiba 2 litros de ar. tal vez en su pulmón quepan 2 litros de agua. E em um pulmão de adulto, Y en un pulmón de adulto, algo em torno de 5 litros de ar. alrededor de 5 litros de agua. Se nós colocarmos 5 litros de ar no pulmão de uma criança, Si colocamos 5 litros de de ar, aire en el pulmón de un niño, nós vamos matá-lo. lo vamos a matar. Os seus pulmões vão explodir. Sus pulmones van a explotar. É impossível para ela Es imposible para ellos suportar 5 litros de ar. soportar 5 litros de aire. Se nós colocarmos 2 litros de ar no pulmão de um adulto, Y si colocamos 2 litros de aire en el pulmón de un adulto, se essa for a sua capacidade respiratória, si esa fuera su capacidad ele respiratoria, também vai morrer. también va a morir De insuficiência de respiratória. insuficiencia respiratoria. Ou seja, O sea, 5 litros de ar 5 litros de aire é plenitude para um adulto. es la plenitud para un adulto. 2 litros de ar 2 litros de é aire plenitude para uma criança. es la plenitud para un niño. Os dois estão em plenitude. Los dos están en Mas plenitud, a capacidade de um e a capacidade de outro são diferentes. pero la capacidad de uno y la capacidad del otro son diferentes. Nós podemos nos deleitar em algo da plenitude de Deus. Nosotros podemos deleitarnos en algo de la plenitud de Dios. É aquilo que é a nossa capacidade. Esa es nuestra capacidad. Mas é impossível que nós realmente entremos no significado da plenitude de Deus Pero es imposible que entremos en el significado de la plenitud de Dios individualmente. individualmente. Porque a plenitude de Deus é algo corporativo. Porque la plenitud de Dios es algo corporativo. Para que vós sejais tomados Para que seáis llenos de toda a plenitude de Deus. de toda la plenitud de Dios. Como? ¿Cómo? Efésios 3,18. Efesios 3:18. Junto com todos os. Junto con todos los santos. Essa palavra junto em Efésios, Esa palabra junto en Efesios, se nós fizermos uma transliteração do grego para o espanhol si hiciésemos una transliteración del griego al español ou para o português, o al portugués, teríamos SYN, tendríamos SYN, sin. sin. Então, às vezes, essa palavra é usada separadamente, Entonces, a veces esta palabra se usa de manera separada às vezes ela é agregada a outros radicais, y a veces se agrega a otras raíces, pelo auxílio de toda junta, por el auxilio de todas las pela coyunturas, pela justa cooperação de cada parte. por la cooperación de cada parte. Ali 2 vezes aparece esse prefixo sin. Ahí 2 veces aparece el prefijo sin. Às vezes é traduzido como vínculo, A veces se traduce como vínculo, elo. un eslabón. Então, na carta aos Efésios, Entonces, en la carta a los Efesios, essa palavrazinha é muito esta significativa. palabrita es muy importante. Por exemplo, Por ejemplo, Deus nos deu vida Dios nos dio vida juntamente com Cristo. juntamente con E Cristo. ali está de novo esse radicalzinho sim, Y ahí está otra vez esa raíz sin, junto. junto. Temos vida junto com Cristo. Tenemos vida junto con Nós fomos Cristo. ressuscitados juntamente com Ele. Y juntamente con Él nos resucitó. Efésios 2:6. Efesios 2:6. E juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares Y celestiais. asimismo nos hizo sentar junto con Él en los lugares celestiales. Efésios 2:22. Efesios 2:22. Juntamente estáis sendo edificados Y en el cual vosotros estáis juntamente siendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. para la morada de Dios en el Espíritu. Nós somos a habitação de Deus individualmente, Nosotros somos morada de Dios individualmente, mas para que a plenitude de Deus seja uma realidade, pero para que la plenitud de Dios sea una realidad, não basta indivíduos cristãos. no son suficientes los individuos cristianos. Nós só podemos experimentar o significado de plenitude de Deus Solo podemos experimentar el significado de la plenitud de Dios. se, Sí, e aqui é um se solene, y aquí es un sí solemne. se nós estivermos sendo edificados juntos. Si nosotros estamos siendo edificados juntos. E isso depende de muita coisa. Y eso depende de muchas cosas. Visão celestial, De la misión celestial, compreensão do eterno propósito de Deus, la comprensión del eterno propósito de Dios, amarmos a palavra de Deus, en amar la palabra de Dios, dispormos o nosso coração para o trabalho da cruz em nós. el disponer el corazón para la obra de la cruz en nosotros. Hoje pela noite, estamos fazendo apenas uma introdução.
Hoy por la noche estamos haciendo solo una introducción. Quando chegarmos a Josué 3 da manhã, Cuando lleguemos a Josué 3 mañana, você vai ver que a arca se adiantou ao povo 2000 povos. usted va a ver que el arca pasó delante del pueblo 2000 codos, Algo mais ou menos como 900 metros. algo más o menos como 900 metros. 3 dias tiveram que aguardar. Ellos tuvieron que esperar 3 días. 3 na Bíblia fala de morte e ressurreição. El 3 en la Biblia nos habla de muerte y resurrección. Eles estariam acampados em Sitim. Ellos estuvieron acampados en Sittim. Eles estão ali, na verdade, desde Êxodo 25. Ellos estaban allí, la verdad, desde Éxodo 25. Aquela ocasião de Baal, Peor e os midianitas. Aquella situación de Baal, Peor y los medianitas. 3 dias eles aguardaram. 3 días esperaron. E a arca se adianta na frente deles. Y el arca se adelantó y pasó delante de ellos. Porque por tal caminho nunca antes passaste. Porque dice, por este camino nunca antes pasaste. Uma figura maravilhosa da morte de Cristo. Es una figura maravillosa de la muerte de Cristo. Amanhã veremos isso. Mañana vamos a ver eso. Então a arca passa o Jordão. Entonces el arca pasó el Jordán. E eles são introduzidos na herança. Y ellos fueron introducidos en la E há herencia. tantos detalhes nessa passagem. Y hay tantos detalles en ese paso. Agora, essa ocasião é tão importante Entonces, ahora, esta ocasión es tan importante porque vai nos deixar claros com relação à questão da plenitude de Cristo. porque nos va a dejar completamente claros respecto a la plenitud de Cristo. Não é uma questão individual. No se trata de un asunto individual. Nós devemos viver em plenitude, Nosotros debemos vivir en plenitud cheios do Espírito. y llenos del Espíritu. Andai no Espírito. Andad en el Espíritu. Permanecei em mim, como diz o Senhor. Permaneced en mí, como dijo el Señor. Mas o que Paulo chama em Efésios 3 de ser tomados da plenitude de Deus, Pablo llama en Efesios 3 ser llenos de la plenitud de Dios. não é uma questão individual, No es un asunto individual, é uma questão corporativa. es un asunto corporativo. Então nós, como Assembleias do Senhor, Entonces nosotros como iglesias del Señor precisamos nos dispor necesitamos disponernos para passarmos o Jordão. para pasar el Jordán. Então iremos ver o que isso significa. Y vamos a ver lo que eso significa. Queridos irmãos, Queridos hermanos, a vida cristã para nós la vida cristiana para nosotros pode ter um sentido muito romântico. puede tener un sentido muy romántico. Quão bom é estar com os irmãos. Qué bueno es estar con los hermanos. Quão bom é estarmos em tempos de retiro, assim. Qué bueno que estemos en tiempos de retiro como estos. Um ambiente excelente. Un ambiente excelente. Desfrutamos a companhia dos irmãos. Disfrutamos de la compañía de los hermanos. Nos alegramos uns com os outros. Nos alegramos unos con otros. São bênçãos de Deus. Son bendiciones de Dios. Mas Pero Deus usa, sobretudo, os nossos relacionamentos Dios usa sobre todo nuestras relaciones para trabalhar cruz em nossas vidas. para trabajar la cruz en nuestras Porque vidas. se nós não formos edificados juntos, Porque si no somos edificados juntos, não poderemos ser a habitação de Deus no Espírito. no podemos ser la habitación de Dios en el Espíritu. Não há nada mais desejável para uma assembleia local No hay nada más deseable para una iglesia local do que se reunir na plenitude de Cristo. que el reunirse en la plenitud de Cristo. Sabe, irmãos, reunirmos na plenitude de Cristo não é automático. ¿Saben, hermanos? Reunirse o reunirnos en la plenitud de Cristo no es algo Por automático. favor, ouça bem e tome cuidado. Por favor, escuche bien y tenga cuidado. Nós nos colocamos diante uns dos outros Nosotros nos ponemos unos delante de e otros simplesmente fazermos a confissão assim. y hacemos simplemente la confesión Onde así. estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou com eles. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bom, se isso é uma realidade para nós, Bueno, si esto es una realidad para nosotros, então é a palavra e a promessa do Senhor. entonces es la palabra y la promesa del Señor. Mas nós podemos ser cristãos, Pero podemos ser cristianos, invocar o nome do Senhor, invocar el nombre del Señor, nos reunirmos em nome do Senhor, reunirnos en el nombre del e Señor, o Senhor não está no meio de nós. que el Señor no esté en nuestro medio. Porque essas coisas não são compulsórias ou automáticas. Porque estas cosas no son compulsivas o automáticas. Então, qual é o segredo para nos reunirmos com a presença do Senhor? ¿Cuál es el secreto para reunirnos con la presencia del Señor? Longe de vós toda amargura, Quítense de vosotros toda amargura, inveja, cólera, ira, gritaria. envidia, e ira, y gritería. Toda aquela lista de Efésios capítulo 4. Toda esa lista de Efesios capítulo 4. Por que Paulo diz isso? ¿Por qué dice Pablo esto? Efésios 4:30. Efesios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Mas não é verdade que o Espírito Santo pode estar entristecido em nós. Pero no es verdad que el Espíritu Santo puede estar contristado en nosotros. E nós nos reunimos, Y nosotros nos reunimos, invocamos o nome de Cristo, invocamos el nombre de onde Cristo, estiverem 2 ou 3, o Senhor está no meio deles, donde hay 2 o 3, el Señor está en medio de ellos, mas nós esquecemos de algo. pero olvidamos algo. O Espírito Santo El Espíritu Santo é a única pessoa es la única persona capaz de estabelecer o senhorio de Cristo entre nós. capaz de establecer el señorío de Cristo entre nosotros. Então, se o Espírito Santo estiver retido ou entristecido, Entonces, si el Espíritu Santo ha sido contristado, ha sido retenido, se há mácula em nossas consciências, si hay una mancha en nuestras conciencias, nós estamos rejeitando aquilo que Deus tem pleiteado conosco, requerido de nós. y estamos rechazando aquello que Dios ha exigido de nosotros, Então nós não poderemos nos reunir na plenitude de Cristo, entonces no podremos reunirnos en la plenitud de porque o Cristo, Espírito Santo está restringido. porque el Espíritu Santo está restringido. Oh, irmãos, quão importante é isso. Entonces, hermanos, cuán importante es esto. Se o Senhor abrir os nossos olhos, Si el Señor abre nuestros ojos, então nós seremos mais cuidadosos entonces seremos más cuidadosos com aquilo que pensamos, con lo que com pensamos, aquilo que falamos, con lo que hablamos, com as motivações do nosso con las coração. motivaciones de nuestro corazón. Porque essas coisas, se não forem adequadas, Porque si estas cosas no son adecuadas, impedem a plenitude de Cristo conosco. impiden la plenitud de Cristo en nosotros. Não entristeçais o Espírito Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Por Dios. isso que Paulo disse em 1 Coríntios 12, Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2. ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, Nadie puede llamar a Jesucristo Señor, senão pelo Espírito Santo. sino por el Espíritu Santo. Sabe o que alguns fizeram? ¿Sabe lo que algunos hicieron? Entenderam que confessar o nome de Jesus Cristo como Senhor Entendieron que confesar el nombre de Jesucristo como Señor era uma chave para ser cheio do Espírito Santo. era una llave para ser lleno del Espíritu Santo. Então basta que você confesse esse nome Entonces, usted confiesa ese e nombre, você será cheio do Espírito Santo. usted será lleno del Espíritu Santo. Mas nada do que esse texto diz. Pero no es lo que ese texto dice, Ao contrário, es lo contrario. ele está dizendo que ninguém pode confessar, dizer com realidade que Jesus é o Senhor, Está diciendo que nadie puede confesar o decir con realidad que Jesús es el Señor se não for pela ação do Espírito Santo. si no fuese por la acción del Espíritu Santo. Então, quando nós nos reunimos, Entonces, cuando nos reunimos, nós estamos dependendo disso. estamos dependiendo de eso. Será que o Espírito Santo não está contristado? ¿Será que el Espíritu Santo no está contestado? Quais têm sido as motivações do nosso coração? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro Por que corazón? nós estamos juntos para esse retiro? ¿Por qué estamos juntos en este retiro? Nós temos tido uma consciência boa e pura na presença de Deus. Hemos tenido una conciencia buena, pura, en la presencia de Dios. Nossos relacionamentos estão ajustados. Nuestras relaciones están ajustadas. Relacionamento matrimonial, Las relaciones matrimoniales, pais e filhos. los padres y los hijos. Não há nenhum pecado conhecido e não julgado em nós. No hay algún pecado conocido y que no ha sido juzgado en nosotros. Porque se há, Porque si lo hay, não podemos nos reunir para a plenitude. no podremos reunirnos hacia la plenitud de Cristo. Então, irmãos, aqui corremos um sério risco. Entonces aquí corremos Um sério risco. un riesgo serio, Como a igreja de Laodiceia. como la iglesia de la Odisea. Nós temos revelação. Nosotros tenemos revelación, Temos visão celestial. tenemos la visión celestial, Estou rico. Sou rico. somos ricos, Abastado. Não preciso de coisa alguma. estamos llenos, no necesitamos nada. Na avaliação deles, En su propia evaluación, eu estava tão bom. ellos estaban tan bien. Deus tem nos agraciado. Dios nos ha agraciado. Mas as palavras do Senhor são tão sérias. Pero las palabras del Señor son tan serias. Ele disse, em outras palavras, Él dijo, en otras palabras, que eles estavam tão cegados que ellos estaban tan cegados que não podiam nem ver o seu próprio estado. que no podían ni siquiera ver su propio estado. Porque a avaliação deles Porque la evaluación de é ellos que eram ricos es e que eran ricos abastados. y no tenían necesidad de nada. A visão do Senhor La era visión del Señor era pobre, cego e desgraçado. pobre, ciego, desnudo, desgraciado, Então, completamente diferente. totalmente diferente. E o que o Senhor disse para eles? ¿Y qué les dijo el Señor? Eu te aconselho, Entonces yo te aconsejo pagues preço, que pagues un precio compres de mim. y de mí compres. Nunca vimos nada comprado de graça. Nunca vimos nada comprado de Se gracia. é comprado, não é de graça. Si se compra, no es de gracia. Então, compre colírio para ungir os seus olhos. Que compres colirio para ungir tus ojos. Queridos irmãos, Queridos hermanos, será que nós compreendemos essas ¿será que coisas? comprendemos estas cosas? Visão celestial La visión celestial não irá cair nos nossos polos.
no va a caer en nuestro regazo. Compres colírio para ungir os teus olhos. Que compres colirio para ungir tus ojos. Nós pagamos um preço pela visão celestial. Pagamos un precio por la visión celestial. Qual é o preço? ¿Cuál es el precio? Tudo. Todo. Quando a visão celestial alcançou Saulo de Tarso, Cuando la visión celestial alcanzó a Saulo de Tarso, ele teria que escolher. él tuvo que escoger. Ou ele se levantava naquela estrada de Damasco, O él se levantaba en ese camino a Damasco e então entendia sua experiência como sendo um surto psicótico, y entonces entendía su experiencia como una mera situación o una mera experiencia psicológica. ou O ele seria o homem da visão celestial. se convertiría en el hombre de la visión celestial. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, a avaliação do Senhor e a avaliação de Laodiceia eram tão diferentes. la evaluación del Señor y la evaluación de la Odisea eran tan diferentes. Agora, escute algo encorajador aqui. Ahora, escuche algo alentador aquí. Só há 2 igrejas das 7 do Apocalipse Solo hay 2 iglesias de las 7 del Apocalipsis em que o Senhor fala do seu amor por elas: en que el Señor habla de su amor por ellas. Filadélfia e Laodiceia. Filadelfia y la Odisea. A Filadélfia ele diz A Filadelfia le dice que alguns que se opunham a ela que algunos que se oponían a ella iriam conhecer que o Senhor a amou. reconocerían que el Señor la amó, Eu vos amei. que yo os he amado. Agora, Laodiceia, Ahora, la Odisea, esse verbo é usado no presente. ese verbo se le da en el presente. Podemos dizer que das 7 igrejas é a mais feia, Podemos decir que de las 7 iglesias es la más fea, porque ela é soberba. porque es soberbia. Sou rico, sou abastado. Soy rico y no tengo necesidad de nada. Então o Senhor a corrige. Entonces el Señor la corrige, Compres ouro, que de mí compres oro, compres colírio, compres colirio, compres vestes para te vestir. compres vestiduras para vestirte. Mas escute bem, queridos. Escuche bien lo que él dice. Eu repreendo e disciplino a quantos amam. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Ah, nosso Senhor. A nuestro Señor. Se fôssemos nós, Si fuésemos nosotros, nós poderíamos dizer talvez que amamos a todas elas, podríamos decir que quizás amamos a todas las iglesias, menos Laodiceia. menos a la Odisea, Porque a Laodiceia é cheia de soberba. porque la Odisea está llena de O soberbia. Senhor está dizendo que se aproximou deles Porque el Señor está diciendo que se acercó a ellos para disciplinar, para disciplinarlos, porque Ele os ama. porque Él los ama. Sê, pois, zeloso e arrepende. Sé pues celoso y arrepiéntete. Então ele faz uma promessa única a essa igreja. Entonces Él le hace una promesa única a esta iglesia, Entendemos ter algo a ver com a mesa do Senhor. que tenemos que tiene que ver algo con la mesa del Señor. Somente a essa igreja. Solamente a esta iglesia. Ele diz: Eu estou à porta e bato. Él le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Si alguien oye mi voz y abre la puerta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. A mesa do Senhor. La mesa del Señor. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, nosso chamamento celestial é tão imenso. nuestro llamamiento celestial es tan É grande. para termos olhos abertos, Es para tener ojos é abiertos, para percorrermos essa terra. para que recorramos la tierra. Graças ao Senhor podemos fazer isso individualmente. Gracias al Señor podemos hacer esto Mas individualmente. então vem o último passo. Pero entonces viene el último paso. É o passo com Josué. Es el paso con Josué. Todo lugar que pisar a planta do nosso pé será nosso. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. O livro de Efésios nos ensina como conquistar a terra. El libro de Efesios nos enseña cómo conquistar la tierra. Porque Josué e Efésios são paralelos. Porque Josué y Efesios son paralelos. Efésios é o caminho para conquistar a terra. Efesios es el camino para conquistar la tierra. E Hebreus é o livro do descanso da terra. Y Hebreos es el libro del descanso en la tierra. Então, quando falamos a Efésios 4 em diante, Entonces, cuando vamos a Efesios 4 hacia adelante, nós temos aquele texto tão conhecido. tenemos aquel texto tan conocido. Andai de modo digno da vocação que fosse chamado. Que andéis como es digno de la vocación porque fuisteis llamados. Como nós podemos conquistar a terra? ¿Cómo podemos conquistar la tierra? Com toda humildade e mansidão, Con toda humildad y com mansedumbre, longanimidade, y con longanimidad, suportando uns aos outros em amor, soportándonos los unos a los preservando a otros, unidade do Espírito, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, no vínculo da paz. en el vínculo de la paz. De novo, aquela palavra para vínculo Nuevamente esa palabra vínculo é sim, es sin, um elo, um vínculo. un eslabón.
dos vínculos, vínculo da paz. el vínculo de la paz. Então ele vai falar da unidade da igreja, Entonces Pablo va a hablar de la unidad de la ele vai iglesia, falar da diversidade na va a igreja, hablar de la diversidad de la vai iglesia, falar da maturidade na va a igreja. hablar de la madurez en la iglesia. Então Efésios é o livro que nos ensina a conquistar a terra. Entonces Efesios es el libro que nos enseña a conquistar la tierra. Vai falar do relacionamento conjugal. Va a hablar de las relaciones conyugales. Ah, irmãos, como podemos nos enganar ali? Hermanos, ¿cómo nos podemos engañar aquí? A vida conjugal La vida conyugal é uma base do Senhor es una base del Señor para a conquista da terra. para la conquista de la tierra. Quando Paulo vai traçando a nossa vocação a partir de Efésios 4, Cuando Pablo traza nuestra vocación a partir de Efesios 4, então no capítulo 5 ele entra na vida conjugal. entonces en el capítulo 5 entra la vida conyugal. Ele está falando de submissão uns para com os Y outros. está hablando de la sumisión de los unos a los otros, de todos. Então ele fala sobre mulheres, Entonces habla de las mujeres, sede submissas, están sujetas, fala para os maridos, amai vossas y mulheres, le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres, pais, criai os vossos filhos na disciplina do Senhor, y padres, criad a vuestros hijos en la disciplina del Señor, e filhos, obedeceis vossos pais. y hijos, obedeced a vuestros O que padres. significa isso? ¿Qué significa esto? Apenas instruções éticas e morais? ¿Son instrucciones éticas y morales? Claro que não. Claramente no. O assunto de Paulo é conquistar a terra. El tema de Pablo es conquistar la tierra. Então, se não há uma normalidade em nossas vidas familiares, Entonces, si no hay una normalidad en nuestras vidas familiares, como nós podemos entrar na plenitude de Cristo? ¿cómo podemos entrar en la plenitud de Cristo? Impossível. Es imposible. Deus nos tem chamado como família. Dios nos ha llamado como familias. Então, levanta teus olhos, Entonces, alza tus ojos, percorre a terra recorre la tierra, e todo lugar que pisar, a planta do nosso pé será y todo lugar que pisare la planta de nuestros pies será bueno. Então, Entonces, no capítulo 3 de Josué, en el capítulo 3 de Josué, é nosso assunto para amanhã, que es nuestro tema para mañana, mas antes de encerrarmos hoje, pero antes de que terminemos hoy, nós vamos deixar os 6 primeiros versículos, vamos a dejar los 6 fazer primeros versículos. uma leitura dos 6 primeiros versículos, Vamos a hacer una lectura de los 6 primeros versículos, só para ficarmos mais claros com relação ao que já compartilhamos hoje. solo para que tengamos más claridad respecto a lo que ya compartimos hoy. E amanhã voltamos com os detalhes. Y mañana volveremos con los detalles. Então vamos ler só em espanhol para termos mais tempo. Hoy vamos a leer solamente en español para tener más tiempo. Josué 3, de 1 a 6. Josué 3, del 1 al 6. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Aqui, na tipologia, Aquí en la tipología o caminho para a plenitude de Cristo está sendo descrito. se nos está describiendo el camino hacia la plenitud de Cristo. Nesses 6 versículos já há elementos tão preciosos. Y en estos 6 versículos ya hay elementos tan preciosos. Como nossa intenção é falar do caminho nosso, da igreja, para a plenitude de Cristo, Como nuestra intención es hablar de nuestro camino, de la iglesia, hacia la plenitud de Cristo, aí nós vamos colocar o foco. aquí vamos a poner nuestro foco de atención. Então nós lemos esses 6 primeiros versículos Entonces leemos estos 6 primeros para versículos chamarmos atenção para um aspecto no verso 4 y llamaremos la atención hacia un aspecto en el versículo 4 que tem a ver diretamente com Cristo. que tiene que ver directamente con Cristo. Esta frase, Esta frase: pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Por que a arca teria que se adiantar a eles? ¿Por qué el arca tenía que ir delante de ellos? Primeiro, acho que nenhum de nós tem dúvida sobre o significado da arca.
Pienso que ninguno de nosotros en primer lugar tiene dudas acerca del significado del arca. Madeira de acácia, Madera de acacia, natureza humana, naturaleza humana, revestida de ouro, revestida de oro, ouro por dentro, oro por dentro, porque o Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. porque el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Ele é Deus, Él es Dios, Deus por dentro, Dios por dentro. Ele é o próprio Deus que se fez carne, Él es el mismo Dios que se hizo carne, mas também Ele foi ungido com o Espírito Santo. pero Él también fue ungido por el Espíritu Santo. Deus por fora, Dios por fuera, porque a madeira de acácia era revestida por dentro e por fora com ouro. porque la madera de acacia fue revestida por dentro y por fuera con oro. Dentro da arca havia três coisas: Y dentro del arca había tres cosas: um vaso de maná, un frasco de maná, as tábuas da lei las tablas de la ley e a vara de Arão que floresceu. y la vara de Aarón que reverdeció. Fala do que está no interior do coração de Cristo. Y eso nos habla de lo que está en el interior del corazón de Cristo. A vara de Arão é a tua lei. Y en mi corazón, dentro de mi corazón, está tu ley. Assim como estavam as duas tábuas no interior da arca, Así como estaban las dos tablas en el interior del arca, a lei no coração de Cristo la ley estaba en el corazón de Cristo. e o vaso de ouro contendo maná, Y el frasco de oro, el recipiente de oro conteniendo el maná, porque ele é o pão da vida. porque Él es el pan de vida. E também nenhum de nós tem dúvida que a tampa da arca fala da obra de Cristo, Y ninguno de nosotros tiene duda de que la tapa del arca nos habla de la obra de Cristo. a pessoa de Cristo, La persona de Cristo, a arca, el arca. e a obra de Cristo, Y la obra de Cristo, a tampa da arca, la tapa del arca, propiciatório. el propiciatorio. Então a arca ia se adiantar ao povo, Entonces el arca tenía que adelantarse al pueblo, 2000 côvados, 2000 codos, porque por aquele caminho eles nunca passaram antes. porque por ese camino ellos nunca antes habían pasado. Eles peregrinaram no deserto 38 anos. Ellos peregrinaron en el desierto durante 38 años. No primeiro ano e meio, eles eram realmente peregrinos, En el primer año y medio ellos eran realmente peregrinos, porque o peregrino tem um alvo. porque el peregrino tiene una meta. Mas quando eles tiveram que voltar as costas para a terra, Pero cuando ellos tuvieron que dar la espalda a la tierra, depois que enviaram aqueles espias, después que enviaron los espías, então não eram mais peregrinos, entonces ya no fueron más peregrinos, eram errantes. eran errantes, vagabundos, E viveram 38 anos no deserto, y vivieron 38 años en el até desierto, todos morrerem, hasta que todos murieron, sem propósito. sin propósito. Então a arca ia à frente do povo, Entonces el arca iba al frente del pueblo, porque agora eles iriam cruzar o Jordão porque ahora iban a cruzar el Jordán para entrarem na terra, para entrar en la tierra, plenitude de Cristo. que es la plenitud de Cristo. Mas então o versículo 4 diz: Pero entonces el versículo 4 dice: por tal caminho nunca passastes antes. pero por este camino nunca pasasteis antes. O que o livro de Hebreus vai nos dizer no capítulo 6, ¿Qué nos va a decir el libro de Hebreos en el capítulo 6? verso 19? El versículo 19 y 20. Que o nosso Senhor Jesus, Que nuestro Señor Jesús, Ele é âncora de nossa alma, Él es el ancla de nuestra alma, segura e firme que penetra além do véu. seguro y firme, que penetró más allá del velo. O que é esse além do véu? ¿Qué significa ese más allá del velo? A presença imediata de Deus, La presencia inmediata de Dios, santidade e glória de Deus. la santidad y la gloria de Dios. Foi esse lugar que Jesus entrou. Fue hasta ese lugar que Jesús entró. Então o autor de Hebreus diz assim: Entonces el autor de Hebreos dice así: Ele entrou como precursor. Él entró allí como precursor. Alguém que fez o curso antecipadamente, Alguien que recorrió o hizo el curso anticipadamente, antes de nós. antes de nosotros. Então ele como precursor entrou por nós. Como precursor, Él entró por nosotros. Então o que nós lemos no ensino de Hebreus, Entonces lo que leemos en la enseñanza de Hebreos, nós temos aqui na tipologia de Josué. lo tenemos aquí en la tipología de Josué. Por tal caminho nunca passamos. Por este camino nunca antes había pasado. Preste atenção antes de encerrarmos aqui por hoje. Presta atención antes de que terminemos aquí. Quando nós estudamos os evangelhos, Cuando estudiamos los evangelios, vamos em poucas palavras apreciar um pouco dessa arca da aliança. vamos a apreciar un poco el arte de la alianza en pocas palabras. Ela é quem abriu o caminho. Es ella la que abrió el camino. Ninguém conhece o caminho para a plenitude de Deus. Nadie conoce el camino hacia la plenitud de Dios. Ninguém nem mesmo conhece a Deus. Nadie ni siquiera conoce a Dios. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Ninguém conhece o Filho senão o Y Pai. nadie conoce al Hijo sino el Padre. Essa é uma relação tão própria e tão única. Es una relación tan única Quanto a nós, respecto a nosotros. por tal caminho, Por ese camino nunca passastes antes.
Nunca pasasteis hambre. Então nós temos essa arca que se adianta ao povo. Entonces el arca se adelanta al pueblo. O que nós temos em Isaías 50? ¿Qué tenemos en Isaías 50? Ah, que capítulo aqui. ¿Qué capítulo aquel? Isaías 50, a partir do verso 4. Isaías 50 a partir del versículo O 4. Senhor Deus me deu língua de eruditos, El Señor Dios me dio lengua de sabios o de eruditos, para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. para que yo pueda decir una buena palabra. Ele me desperta todas as manhãs e desperta o meu ouvido, Él despierta mi oído todas las mañanas, para que eu ouça como os eruditos. para que escuche como los eruditos, Na como los verdade, a palavra sabios. hebraica ali é discípulos. La verdad que la palabra en hebreo allí es discípulo. Quem está falando é o servo do Senhor. El que está hablando allí es el siervo del Señor. Mas esse servo não é Isaías e nem Israel. Pero ese siervo no es ni Isaías ni Israel. É o servo com S maiúsculo. Ese es el siervo con S mayúscula. Esse servo de ouvidos abertos. Es el siervo de oídos Então abiertos. ele diz, o Senhor Deus me abriu os ouvidos. Entonces él dice, el Señor Dios me abrió los oídos. Então ele diz, eu não fui rebelde. Y él dice, yo no fui rebelde, Eu não me retraí. yo no me retraí. Então nós temos palavras tão lindas e Y impressionantes. tenemos unas palabras tan hermosas e impresionantes. Nosso Senhor, o Verbo, se fez carne. Nuestro Señor, el Verbo se hizo E carne. ele teria que tomar uma decisão. Ele teria que tomar uma Y él decisão. tenía que tomar una decisión. Ou ele iria abrir esse caminho, O él abriría ese ou camino, ninguém entraria por ele. o ninguno entraría por Porque él. por tal caminho nunca passasse os anjos. Porque por ese camino nunca antes habéis pasado. Esse é um caminho para onde? Ese es un camino hacia dónde? Para a plenitude de Deus. Hacia la plenitud de Dios. Só Ele conhece. Y solo Él lo conoce. Então é dito em Isaías 50. Entonces dice en Isaías 50, Eu ofereci as costas aos que me feriam. y yo ofrecí mis espaldas a los que me herían. Há um salmo que diz assim: Hay un salmo que dice así, sobre os meus lombos lavraram os aradores. sobre mis lomos araron los aradores, los labradores, Abriram longos surcos. o abrieron largos surcos. Então o Senhor lá em Isaías 50 continua: Entonces allá en Isaías 50 el Señor continúa, eu ofereci minhas costas aos que me feriam. y yo ofrecí mis espaldas a los que me herían, Eu ofereci minha face aos que me arrancavam a barba. y yo ofrecí mi rostro a los que me arrancaban la barba. Arrancar a barba para o judeu Arrancar la barba para un judío é o máximo da desonra, es la deshonra máxima, porque a barba é um sinal de honra. porque la barba era una señal de honra, Muito provavelmente nosso Senhor usava a barba. y con mucha probabilidad nuestro Señor usaba barba. Então Isaías 50 diz: Entonces Isaías 50 dice, eu ofereci meu rosto yo ofrecí mi rostro para os que me arrancavam a barba, a los que me arrancaban la barba, e fiz o meu rosto como uma rocha. e hice mi rostro como un pedernal, como una roca. Essa é a arca da aliança. Ese es el arca de la alianza. Por tal caminho nunca passaste. Por esse camino nunca habéis pasado Que antes. caminho é esse? ¿Qué camino es ese? Cordeiro manso e humilde de coração. El cordero manso y humilde de corazón. Aquele que se submeteu plenamente aos propósitos de Deus. Aquel que se sometió plenamente a los propósitos de E Dios. se submeteu às desonras humanas. Y se sometió a las deshonras humanas. Que capítulo é esse de Isaías? ¿Qué capítulo es esse de Isaías 50? Fiz o meu rosto como uma rocha. E hice mi rostro como una roca, como un Sabe por que pedernal. essa figura é usada ali? ¿Sabe por qué se usa esa figura ahí Com relação ao Senhor? con relación al Señor? Ele teria que vencer o instinto natural de sua alma. Él tenía que vencer el instinto natural de su alma. Nosso Senhor é homem. Nuestro Señor es hombre. Nós, como homem, nos encolhemos diante do sofrimento. Nosotros como hombres nos encogemos ante el sufrimiento. Isso não é pecado. Y eso no es un pecado. É um encolhimento natural da alma diante do sofrimento. Es un encogimiento natural del alma ante el sufrimiento. Nenhum de nós busca sofrimento. Ninguno de nosotros busca el Nenhum sufrimiento. de nós coloca sua mão no fogo. Ninguno de nosotros pone su mano en el fuego. Nós nos encolhemos por instinto diante do sofrimento. Instintivamente nosotros nos encogemos ante el sufrimiento. Isso não é pecado. Y eso no es pecado. Isso é algo de nossas almas. Eso es algo de nuestra alma. Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Dios nos hizo así. E o nosso Senhor Jesus também. Y a nuestro Señor Jesús también. Então qual foi a sua decisão? Pero ¿cuál fue su decisión? Eu ofereci o meu rosto Yo ofrecí mi rostro aos que me afrontavam e cuspiam. a los que me escupían y enfrentaban. Queridos irmãos, Queridos hermanos, por tal caminho por ese camino nunca passaria. nunca pasaríamos. Se ele não passasse, Si Él no pasara neste caminho até a plenitude de Deus, en este camino hacia la plenitud de Dios, nunca conheceríamos isso. nunca conoceríamos Por Él. isso ele disse assim: Por eso Él dijo así, vinde a mim. venid a mí. Ele é a arca.
Él es el arca. Ele é o servo do Senhor. Él es el siervo del Señor. Ele se adiantou a nós. Él se adelantó a nosotros. Ele é o precursor. Él es el precursor. E ele diz: vinde a mim, Y Él dice, venid a mí, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. todos que estáis trabajados y cansados, Eu vos aliviarei. y yo os haré Ele descansar. conhece o caminho. Él conoce el camino. Aí ele diz: tomai sobre vós meu jugo. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Isaías 50 vai dizer qual é o jugo do Senhor. Isaías 50 nos dice, ¿cuál es el yugo del Señor? É o caminho da cruz. Es el camino de la cruz. Tomai meu jugo Tomad mi yugo e aprendei de mim. y aprended de mí. Ele vai dizer algo tão maravilhoso. Y Él va a decir algo tan maravilloso. Porque eu sou. Porque yo soy. É como se em outras palavras ele estivesse dizendo: Es como si en otras palabras se le estuviera diciendo, vocês não são. ustedes no son Mansos. no son mansos Não são humildes. y no son humildes. Mas eu sou manso. Pero yo soy manso Eu sou humilde. y yo soy humilde. Tomai meu jugo. Llevad mi yugo Aprendei de mí. y aprended de mí. E achareis descanso para vós. Y hallaréis descanso para vuestras Por almas. isso o livro de Hebreus é tão maravilhoso. Y por eso el libro de Hebreos es tan maravilloso. Você sabe que Hebreus vai falar sobre o descanso. Y usted sabe que Hebreo nos va a hablar del descanso. Efésios, a conquista da terra. Efesios habla de la conquista de la E tierra. Hebreus, o descanso da terra. Y el Hebreos del descanso de la tierra. Esforcemos por entrar nesse descanso. Entonces, esforcémonos en entrar en ese descanso. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos, quando a arca se adianta, cuando el arca se adelanta al pueblo, essa tipologia maravilhosa, en esta tipología maravillosa, nosso Senhor foi à frente. nuestro Señor fue adelante. Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo. Tened en vosotros el mismo sentido, la mente que hubo también en Cristo Aí Jesús. está a arca de novo. Ahí está el arca de nuevo. Qual é o caminho para a plenitude? ¿Cuál es el camino a la plenitud de Dios? É o caminho da cruz. Es el camino de la cruz. 3 dias se adiantou. 3 días se A adelantó. morte e resurreição. La muerte y la resurrección. E amanhã cedo nós vamos. Y mañana temprano lo vamos a ver. Os sacerdotes tocam as águas. Los sacerdotes tocaron en las aguas del Jordán. Que linda descrição do livro de Deus. Qué preciosa descripción del libro de Josué. Por um lado você vai ver, a arca do Senhor passa o Jordão. Por un lado usted va a ver que el arca del Señor pasa el Jordán, Mas a arca não tem roda. pero el arca no tiene ruedas. Ela não passou sozinha. Ella no pasó sola. A arca do Senhor passa o Jordão. El arca del Señor pasa el Jordán, Mas onde ele estava? pero ¿dónde estaba? Nos ombros dos sacerdotes. Sobre los hombros de los sacerdotes. Qual é o caminho para a plenitude de Deus? ¿Cuál es el camino a la plenitud de Dios? Cristo nos abriu esse caminho. Cristo nos abrió ese camino, Mas pero nós precisamos dos pioneiros do caminho celestial. necesitamos a los pioneros del camino celestial, Identificados com Cristo de tal maneira. identificados de tal manera con Cristo, A arca sobre os nossos ombros. el arca sobre nuestros hombros, Adiantando ao povo adelantándonos al e pueblo apontando o caminho. y apuntando o mostrando el camino, Vanguarda do povo de Deus. la vanguardia del pueblo de Dios. Quem é a vanguarda do povo do Senhor? ¿Quién es la vanguardia del pueblo de Dios? Aqueles que estão identificados com a arca. Aquellos que se identifican con el arca. Não são os que têm boa oratória, No son los que tienen buena oratoria, cheios de ideias, de estratégias, de planos. llenos de ideas, estrategias y planos. Como se configura a vanguarda do povo de Deus? ¿Cómo se configura la vanguardia del pueblo de Dios? A arca da aliança. El arca del pacto. E aqueles que estão identificados com a arca. Y aquellos que están identificados con el A arca. arca sobre os seus ombros. El arca está sobre sus hombros. Então a linguagem é tão linda. Es un lenguaje tan Por hermoso. um lado, a arca da aliança do Senhor passa o Jordão. Por un lado, el arca del pacto del Señor pasa el Jordán. E por outro lado, Y por otro lado, as plantas dos pés dos sacerdotes tocam as águas. las plantas de los pies de los sacerdotes tocan las aguas del Jordán. Não é maravilhoso, irmão? ¿No es eso maravilloso? Nós podemos nos reunir, Nosotros podemos reunirnos, podemos adorar o Senhor, podemos adorar al Señor, podemos nos envolver com a obra do podemos Senhor involucrarnos en la obra del Señor e fazermos tudo isso na energia natural. y hacer todo eso en la energía natural. O que o Senhor busca nesses dias na sua igreja? ¿Qué está buscando el Señor en estos días en su iglesia? O que Ele buscou em todos esses séculos? Lo que Él ha buscado a través de todos los siglos, Os pioneiros do caminho celestial. los pioneros del camino celestial, Aqueles que possam apontar o caminho para outro. aquellos que pueden marcar el camino para otros. Esse é o caminho da arca.
Este es el camino del arca. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo. Haya pues en vosotros la misma mente o el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Paulo escreve aquele capítulo, Filipenses 2. Cuando Pablo escribe ese capítulo en Filipenses 2, Ele fala sobre Cristo, él habla sobre Cristo, subsistindo como Deus, el cual siendo en forma de Dios, forma de Deus, forma de servo, tomó forma de siervo, obediente até a morte, morte de cruz. se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Cristo mesmo, Cristo mismo, a arca da aliança. el arca del pacto. Depois ele fala de Timóteo. Y después habla de Timoteo, A ninguém eu tenho de igual sentimento. porque ninguno tengo del mismo sentir. Paulo estava identificado com Cristo. Pablo estaba identificado con Cristo. Timóteo estava identificado com Paulo, identificado com Cristo. Y Timoteo estaba identificado con Pablo, identificado con Cristo. Pioneiros do caminho celestial. Pioneros del camino celestial. Quão importante é isso? ¿Cuán importante es esto? Depois ele fala de Epafrodito. Y después habla de Epafrodito, Coisas maravilhosas. cosas maravillosas, Dizendo que Epafrodito abriu mão da sua própria vida diciendo que Epafrodito arriesgó su propia vida para poder servir a Paulo na prisão, para servir a Pablo en la prisión, levando a oferta dos filhos. llevando la ofrenda de los filipenses. Paulo diz assim: honrai sempre a homens como estes. Y Pablo dice, tened siempre en alta estima, honrad siempre a los que son como él. Então ali está mais pioneiro do caminho Entonces, celestial. ahí tenemos un pionero más del camino A celestial. arca do Senhor El arca del pacto del Señor busca ombros de homens e mulheres. busca los hombros de hombres E mulheres. y mujeres, Para que estejamos identificados com Ele, para que estemos identificados con él, apontando o caminho celestial. marcando el camino celestial. Então, se o Senhor permitir, amanhã nós seguimos com isso. Entonces, si el Señor lo permite, mañana seguiremos con esto, Vendo os princípios, Josué capítulo 3. viendo los principios de Josué capítulo 3. Vamos orar ainda. Vamos a orar una vez más. Querido Pai, Querido Padre, somos muito agradecidos pelo nosso chamamento. estamos muy agradecidos por nuestro llamamiento. Em nada éramos dignos ou merecedores. En nada éramos dignos o merecedores. Nós nos assombramos com a grandiosidade do Teu chamamento. Nos asombramos con lo grandioso de tu llamamiento. Mas temos pedido a Ti. Pero tenemos un pedido. Ganha mais nossos corações. Gana más nuestros corazones. Para que tudo que somos e que temos Para que todo lo que somos y tenemos se renda ao Teu chamamento. se rinda a tu llamamiento. Que não haja reservas em nossos corações. Que no haya reservas en nuestros corazones. Ajuda-nos nesses dias de comunhão, nesse retiro. Ayúdanos en estos días de comunión, en este retiro. Por Tua graça e fidelidade, abre os céus sobre nós. Por tu gracia y tu fidelidad, abre los cielos sobre nosotros. Não nos permita termos um tempo a mais apenas ordinário, No nos permitas tener un tiempo común, un tiempo más y común, mas fala ao nosso coração. pero habla en nuestro corazón. Ganha mais espaço em nossas vidas Gana más espacio en nuestra vida e nos constrange por Teu amor, y constríñenos por tu amor, porque queremos ser pioneiros no caminho celestial, porque queremos ser pioneros en el camino celestial, para que Teu nome seja glorificado. para que tu nombre sea glorificado. Assim oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Oramos así en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.